Graziele, bom dia. Bom dia, gente. Bem-vindos. Vamos dar início aqui a uma nova aula nossa aqui, de gestão financeira. E naquele começo de sempre. Vamos lá. É, não vou cansar de repetir, né? Essa frase daqui, ela foram 30 meses lá de pós-graduação. E eu acho que essa frase daqui, ela valeu o preço do curso inteiro. Vamos lá. Hoje tem um quiz 4. Esse quiz 4, ele é uma resposta individual. Eu não subi ele no QMágico, mas esse quiz, ele vale 10 pontos. E vocês têm uma semana para responder, até quarta-feira da semana que vem. Tem 5 perguntinhas valendo nota, e depois umas 3 adicionais aí, mais a título de registro e documentação. Então, até quarta-feira, vale 10 pontos. 10 pontos se acertar tudo, certo? E vocês podem responder depois, eu aceito respostas depois, mas a cada período de atraso, a atividade deprecia, mesmo que a pessoa acerte todas as questões, ela já não vale mais 10 pontos, por causa do atraso. Então, a parte operacional sempre é bom reforçar, sempre é através desse link permanente, e a gente vai trabalhar. Havendo novidades, eu vou tentar sempre avisar com antecedência. O contrato pedagógico, a gente, andragógico no nosso caso, ele é renovado a cada aula. Existem aquelas 9 cláusulas lá, que estão nos roteiros iniciais. Acho que primeiro e segundo. Olá, é uma aula básica de contas de porcentagem. Tenho a calculadora em mãos, não é necessário que seja uma calculadora financeira, uma calculadora comum. Não é necessário nem mesmo a tecla de porcentagem nessa calculadora. E a gente vai estar introduzindo a ideia de demonstrativo de resultado. E a gente começa agora fazendo um preâmbulo e trabalhando o feedback da atividade anterior. Não é? Vocês responderam o quiz 3 e a gente vai estar conversando sobre as respostas que vocês o quiz 3. Vamos lá. Próxima página. O preâmbulo, essa pergunta introdutória, né? Ao final do período de 12 meses, uma entidade, essa entidade pode ser individual, ela pode ser familiar, ela pode ser corporativa, tanto faz, né? Com uma receita de 40 mil reais. Tem em caixa uma sobra de 2 mil reais, ou, em outras palavras, um resultado positivo de 2 mil reais. Qual foi o percentual do resultado em relação à receita para ficar claro, né? Então, é um valor percentual que vocês vão tentar calcular agora. Esses 2 mil, em relação à receita de 40 mil, representa quantos por cento, gente? Quem responde no chat ou abre o microfone, fica à vontade. Qual é o percentual desse resultado em relação à receita?
nessa situação. A Noeli tentou entrar e o Meet negou. Eu não sei por quê. Pede para ela tentar de novo. Tá bom, vou falar pra ela. Talvez seja aquele caso de tentar colocar o link no Zap. A gente tem uma resposta, tem duas respostas sinceras. 3 respostas. 4 respostas. Vou esperar mais uma, aí a gente conversa. Podem arriscar, gente. Aqui estamos numa sala de aula e todo mundo numa sala de aula está aqui para aprender. Cinco respostas. Então, para ser claro, eu vou esperar mais uma resposta numérica. Quem que arrisca aí mais uma resposta numérica? 6 respostas. Bem-vinda, Noeli. Ainda bem que deu certo. Você conseguiu entrar. Pronto, 3 respostas, 6 respostas. Vamos lá. Gente, ó, existem, como eu falei para vocês lá no começo, 18 formas de fazer, 18 formas de trabalhar. O que é mais comum a gente aprender em bancos escolares? A questão da regra de 3, não é? Vamos lá. Então, uma das formas de fazer seria assim, identificar que 2.000 é um pedacinho de 40.000, não é? 2.000, um pedacinho de 40.000, é uma relação parte-todo. E numa relação parte-todo, a gente pode fazer o quê? Dividir o 2, a parte, pelo todo. Coloquei aí no chat, 2 dividido por 40. Quanto que dá isso, gente? Respondam aqui no chat para mim. Vocês estão com a calculadora na mão. Isso, 0,05. Muito bem. Como a resposta é em percentual, quando a gente divide a parte pelo todo, a gente descobre uma relação índice.
né, uma outra novidade aí para vocês, eu acho. Muitos professores não comentam dessa relação índice. Relação parte todo, a gente tem aí um número índice, que é o 0,05. Aí, por ser um percentual que a gente está interessado, a gente pega esse 0,05 e multiplica por 100. Aí, quanto que dá isso, gente? Uma resposta, duas, três, quatro. Aí, muito bem, é isso, gente, ó. Então, R$ 2.000 em relação a R$ 40.000 é uma relação parte todo, ou é um valor percentual de 5%. A gente pegou a parte que é 2, dividiu pelo todo, que é 40, descobriu o número índice 0,05 e multiplicou por 100. Aí a gente descobriu que esse resultado é um resultado de 5%. Tá claro aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, em qualquer tipo de problema de porcentagem, eu vou ter que atribuir essa regra de dividir por 100 e dividir pelo número, pelo valor, no caso, né, de 2.000, ou no caso esse é de dois Não, mil. sempre que você vê, Samuel, uma situação assim, que é um pedacinho do todo, e você quer saber uma porcentagem, o raciocínio básico é esse. Você divide o pedacinho, a parte pelo todo, vai dar o número índice, e vezes 100 para ter a resposta percentual. Entendi. Né? Então, das 18 formas, essa é uma delas. A regra de 3 é uma delas. Aí, no caso, ó, se fosse 3, vocês sabem que 40.000 é o todo. Aí, 40.000 corresponde a 100%. 2 é quantos por cento? Seria o X da nossa incógnita. Poderia ser o Y, o Z, o A, qualquer letrinha, né? No raciocínio 40 corresponde a 100, 2 corresponde a um valor algébrico X, faz a multiplicação cruzada 40 vezes X e 2 vezes 100, né? Isola o X, vocês vão descobrir esse mesmo número, 5. É como vocês faziam na regra de 3. Então, dá para fazer desses dois jeitos. Vocês vão chegar na mesma resposta. Tá claro aí a regra de 3? Vocês querem que eu repita? Professor, repete rapidinho de novo, por favor. Então, na mesma linha, você coloca lá o número 100, desculpa, o número 40, flechinha 100. Na linha de baixo, você coloca 2, flechinha X. E faz a multiplicação cruzada. 40 vezes X dá 40x. É igual a multiplicação na outra diagonal. Não é? O 2 vezes 100. 40x 40x. Eu tô falando tudo mentalmente, não estou escrevendo. 40x igual a 200, você divide, vai dar o número 5. O número 40 cabe 5 vezes dentro do número 200. Então, esse número daí é 5%. O x é igual a 5%. Ah, tá, entendi, professor. Tudo bem? Sim. Recordando aí a regra de 3. Então, a regra de 3 é um caminho, a relação parte todo é um outro caminho. Toda vez que vocês tiverem uma relação parte todo,
Então, é dividir a parte pelo todo e multiplicar por 100. Aí vocês vão chegar no resultado. Então, eu vou virar a página aqui. O objetivo disso daqui é caminhar vocês para o feedback da atividade da semana passada. Vamos lá. Então, basicamente, a gente tinha essas 3 perguntas na semana passada. O que é competência? A gente fala de um investimento que remunera 0,5% e o resultado disso é 6 mil. E a gente fala de investimento que remunera 1% e o resultado é 5 mil. Isso são as questões da semana passada. Gente, ó, sobre competência, eu vou estar perguntando de novo agora, nesse quiz 4, ok? O que vocês responderam de competência, ele é um conceito que é mais genérico. E já existe um conceito que é mais elaborado. E vocês vão pesquisar esse conceito mais elaborado. Vamos ver aí, nesse próximo quiz, quem é que tem essa ideia. Gente, ó, desde 1996, a pedagogia de competências, ela está na legislação brasileira. E a gente precisa ter muito claro esse trabalho. Precisamos ter muito claro esse trabalho. Então, a competência, quando ela começou nos anos 85, ela entrou na moda e eu cansei de ouvir dos meus chefes: você é incompetente, você é incompetente. Então, eles ficavam jogando isso na nossa cara. Eles aprenderam lá num curso do Sebrae, por exemplo, e eles falavam da incompetência dos funcionários. Mas eu acho que nem mesmo exatamente o que eles estavam cobrando da gente. E isso pode parecer desumano, mas na verdade é construção de humanidade. E a gente precisa ser competente nas coisas que a gente quer fazer. E um começo aí é definir muito bem o que é competência das nossas vidas, para que a gente possa construir essa competência aí no nosso profissional, né? Até no familiar e no pessoal. Então, estou repetindo a pergunta, ok? Vocês vão aprofundar a pergunta segundo um autor que eu sugiro lá na pergunta. Na sequência aqui, ó, temos um valor X que remunera 0,5%. Geralmente, 0,5% é uma conta de caderneta de poupança. Uma caderneta de poupança, ela remunera 0,5% ao mês. Eu esqueci de colocar aqui o 0,5% ao mês. E o resultado desse valor aí é 6 mil. Ok? Então, ó, gente, ó, existe uma relação parte-todo que vai dar um valor percentual de 0,5%. E esse investimento, ele é um número grande, que a gente usa o 0,5% e o resultado dessa conta é 6 mil reais. Daquela lógica que a gente viu na aula passada do capital de reserva. Em tese, no exemplo que eu dei da aula passada, a gente acumulou ao longo de 65 anos de vida, né, na idade de aposentadoria, critério do Mauro Halfeld, 1 milhão de reais. Então, 1 milhão de reais vezes 0,5% da poupança, no exemplo que eu dei na aula passada, a gente chega a um rendimento de 5 mil reais a cada mês. Então, 1 milhão na poupança vezes 0,5% é igual a 5 mil reais. Então, isso foi o que a gente fez na aula passada. Então, a meta do que vocês querem ter aí na poupança ou no investimento, na verdade, a gente pode agora falar de poupança como sinônimo de qualquer investimento. E caderneta de poupança é o que tem no Brasil, que remunera aí 0,5% ao mês
em média. Agora, cada um de vocês, como a gente comentou na semana passada, precisa ter um capital, uma meta de capital de reserva. Então, ao final de um período de trabalho, quanto é que vocês querem ter na reserva? E esse valor vai ser remunerado e vai gerar um rendimento. Esse rendimento, de repente, ele pode ser o valor que vai sustentar vocês para depois que vocês não tiverem um valor de rendimento do mercado de trabalho, né? De repente, aquela história lá de estar vivendo de uma aposentadoria ou vivendo de rendas. Quando a gente fala viver de rendas, algumas pessoas, elas aceleram essa meta. Ela fala assim, a partir dos 50 anos não quero trabalhar mais. A partir dos 50 anos não trabalhar mais. Preciso ter uma reserva que ela, investida, vai me dar o valor que mantém a minha qualidade de vida sem trabalho, sem trabalho remunerado. Graziele pergunta aqui, explica de novo, porque não assistiu a aula passada. Então, eu dei um exemplo, um dos nossos referenciais teóricos é o Mauro Halfeld. Ele fala assim, que usando a perspectiva de 65 anos, que é mais ou menos a idade de aposentadoria do brasileiro, o que acontece? A pessoa pode ter uma reserva de R$ 1 milhão numa caderneta de poupança. Ela conseguiu aí dos 20 anos de idade até os 45 anos de idade, ir guardando lá, no exemplo do Mauro Ralph, de R$ 200 por mês, nesses 45 anos de trabalho, esse dinheiro investido, ele vai chegar aos 65 anos de idade com R$ 1 milhão na sua reserva, né? Isso daí é no melhor dos cenários. Não teve emergência nenhuma. A pessoa não ficou desempregada, a pessoa não teve crise, a pessoa não teve nenhum tipo de emergência. Então, essa pessoa só foi guardando lá R$ 200 por mês por 45 anos. Completou 65 anos de idade, vai ter na poupança R$ 1 milhão. E qual é o rendimento de R$ 1 milhão na poupança? É R$ 5.000. É aquela continha assim, é o 0,5% vezes 1 milhão, igual a 5.000. Não sei se ficou claro, Graziele. Ok. Então, a meta de capital de reserva é de cada um. Então, eu posso ter um valor menor, posso ter um valor maior. 65 anos é uma referência. Como eu comentei, algumas pessoas podem colocar no seu plano, no seu projeto de vida, viver de rendas a partir dos 50 anos de idade, por exemplo. E aí, ela tem um dinheiro acumulado, ela para e o investimento passa a pagar para ela X reais por mês. E aquilo já é o suficiente para que a qualidade de vida dessa pessoa esteja mantida aos 50 anos de idade, por exemplo. Ok? Uma pessoa, acho que eu já falei isso, eu vou repetir. A primeira ganhadora do show do milhão do Silvio Santos, ela ganhou 500 milhões. Primeira coisa que ela fez, ela comprou um apartamento de 250 mil. E ela não conseguia sustentar esse apartamento. Na verdade, o que ela fez? Ela aumentou a despesa dela, né? E em pouco tempo, ela não tinha mais como sustentar ou ostentar aquele apartamento. E aí ela teve que vender o apartamento. Né? Porque um apartamento de R$ 250 mil naquela época, que era metade do prêmio, só de condomínio praticamente já levava todo mês aí uma boa parte dos R$ 250 mil que sobraram, que ficaram no investimento.
Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo eu não dei da aula em relação à capital de reserva. O pessoal não gosta dessa referência, mas aconteceu, é verdade, e pessoas podem fazer o que eu vou falar agora. Eu vou falar do ganhador do programa lá da Globo, o Bambam, né? O Bambam, ele também ganhou 500 mil reais. Quando ganhou 500 mil reais, ele depositou os 500 mil reais. E aí, ele eu não lembro dos valores, mas ele dizia que ele vivia com 500 reais por mês. Ele conseguia viver com 500 reais por mês. O que ele fez? Ele depositou os 500 mil e nunca mais mexeu nos 500 mil. 0,5% de 500 mil vai dar 2.500 reais. Ele já vivia com 500. Agora, só de rendimento, ele passou a ganhar 2.500, sem fazer nada. Só de rendimento. Então, por que aumentar a despesa? Por que usar aqueles 500 mil para uma outra coisa? E o Bambam, ele continuou trabalhando. E o que aconteceu? Ele continuou o quê? Capitalizando o dinheiro dele. O dinheiro que ele ganhava, ele depositava. E aí, o que acontece? O rendimento do investimento, já no primeiro mês, ele passou a ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava só de rendimento. Depois, ele continuou trabalhando, e ele continuou depositando, ele continuou acumulando. E, por exemplo, se ele era chamado para um comercial, ele não pegava essa grana do comercial para gastar. Ele pegava esse valor do comercial que ele fazia, uma propaganda de TV, uma propaganda de algo na mídia que ele fizesse, ele depositava. E aí o que ele fazia? Acumulava. Né? A primeira ganhadora do Show do Milhão, o que ela fez? Ela se endividou. Dá para viver endividado? Dá. Mas, se a gente consegue fazer o dinheiro trabalhar para nós, é muito melhor. No começo, a gente acha, puxa, o rendimento é muito pequeno, né? Esse rendimento não interessa, mas todo o rendimento ele passa a dar resultado a longo prazo, não a curto prazo. Né? Essa história do show de 1 milhão, de qualquer reality show, ou uma loteria esportiva, ou ainda uma herança, por exemplo, tudo isso precisa ser pensado. Precisa ter uma gestão financeira de qualquer capital. Senão, ele vaporiza, ele some. Né? Acho que o percentual é esse. 95% dos ganhadores de loteria no Brasil não tem mais nada do que ganharam. Só 5% mais ou menos tem. Então, 95% fica deslumbrado com aquele valor que ganhou e faz esse valor vaporizar. Tudo bem? Sim, professor. Então, tenho muita dificuldade de dizer que não aprendi matemática. Então, até para montar em calculadora, eu tenho dificuldade. Ok, então, a gente está aqui para aprender, espero que a gente comece a ver que algumas coisas aí, a matemática financeira, né, da gestão financeira, e de repente a estatística da matemática, elas são simples. O que vocês viram de função aí tem uma complexidade a mais. Mas da matemática financeira e da estatística, a gente tem o quê? Uma matemática mais básica, uma matemática mais simples. E a gente trabalha essa matemática aqui. O que a gente fez? Né? A regrinha de 3 é básica. A gente o quê? Fez uma relação parte todo, fez uma conta de divisão na calculadora, né? E depois multiplicou. Dentro daquela história da competência que eu coloquei para vocês também nas aulas iniciais, referência, né, de competência adquirida ou de aprendizado acontecendo, é aqueles 3 verbos. Eu identifico, eu opero e depois eu realizo algo com aquele valor. Então, por exemplo, a gente identificou, voltando à página aqui, ó,
no preâmbulo, né? E é uma relação parte-todo. Isso é identificar nesse contexto a relação parte-todo. Depois a gente operou, fez a conta, dividiu um valor pelo outro e multiplicou por 100. Uma pessoa ela pode ler esse contexto e falar assim, aqui cabe a regra de 3. Ela identificou que dá para resolver isso daqui pela regra de 3. Aí ela opera a regra de 3 como ela aprendeu e chegou num resultado. Aí depois ela interpreta esse resultado, realiza algo com esse resultado. Seja pela relação parte de todo ou pela regra de 3, ela chegou na resposta. Tudo bem? Então, professor, nesse caso aí, o que eu fiz? Eu não sei se está correto, né? Eu peguei o valor de 40 mil dividido por 100, que dá igual a 200, vezes 100, que dá igual a 200. Dividido por 5%, que dá o valor igual a 40 mil. Que dá o valor a 40 mil. Mas qual que era a pergunta? Ó? Aqui, você fez a conta ao contrário, né? Sim. É. Tá, então, a prova real, ela é uma estratégia, né? Quando a gente faz a conta ao contrário, a gente praticamente está fazendo aquela que antigamente chamava prova dos 9 e que hoje a gente pode chamar de prova real, né? Então, se a gente enxerga uma forma de caminhar de trás para frente para chegar no resultado, né? Às vezes, algumas provas que são testes, o pessoal faz muito isso. Ele vai testando as respostas. Quando ele vai testando as respostas, ele está fazendo a conta ao contrário. Quando a gente está fazendo uma conta ao contrário, a gente está fazendo uma prova real. Então, essa é uma outra estratégia, Angélica. Serve também. Eu falei para vocês de 18 caminhos, certo? Sim. E a gente agora descobriu um terceiro. Descobriu não, conversou sobre um terceiro. Talvez para alguns de vocês seja uma descoberta. Mas, na verdade, vocês viram isso também antes, né? A gente só está, como naquela história lá da fábula e da formiga, alguns de vocês conheciam a fábula, mas lembravam dela. Então, alguns de vocês conhecem a regra de 3, mas não lembravam da regra de 3. Alguns de vocês conhecem a prova real, mas não lembravam dela. E talvez alguns de vocês conhecessem aí a relação parte-todo. Toda vez que aparecer, espero, daqui para frente para vocês, uma relação parte-todo, vocês consigam fazer essa, pega a parte, dividir pelo todo e multiplica por 100. Aí vocês chegam na resposta. Entendi, professor. Tá bom? Vou virar a página. Olá. Então, voltando lá para o feedback da aula passada. Existe um valor que multiplicado por 0,5%, ele deu 6 mil reais. Né? Esse valor, escrevam aí no caderno, por favor. X igual. Não, errado. Professor, X minha vezes. página não virou. Não virou? Não. Tem um gap aí. Ela demora alguns segundos. Tá ok. Virou agora, Maria Helena? Ainda não. O que é competência no título? Sim. Apareceu. Continua o que é competência. Então, essa mesmo. Eu voltei para essa. A gente está sim. na segunda. Estamos na segunda linha agora. Tá, ok. Tudo bem? Eu retomei essa parte. Porque eu cheguei a falar de competência para vocês, mas não falei de como chegar no resultado da segunda linha, nem do resultado da terceira linha. Ok. Então, existe um valor X vezes 0,5%, que é igual a 6 mil. Então, escrevam aí isso, X vezes 0,5% igual a 6 mil. O que a gente quer saber? Qual é esse valor X, certo? Qual é esse investimento? Quanto que eu preciso ter nesse investimento para ter 6 mil lá na frente? Então, esse capital de reserva, ele terá que ser de qual valor? A Brenda já respondeu aqui, 1.200. Vamos lá.
Então, x vezes 0,5 igual a 6.000. Vamos lá. Linha de baixo, escrevam x vezes 0,5 dividido por 100. Igual a 6.000. Na terceira linha, vocês vão ter lá o x igual o 0,5 dividido por 100. Quanto é que dá? Vai dar 0,005. Concordam? Igual a 6.000. Essa é a terceira linha. Tô perdida, Bom, mas ok. então, vou repetir a primeira linha. X vezes 0,5% igual a 6.000. Essa é a primeira linha. Na linha de baixo, a gente lembra que o símbolo percentual significa dividir por 100. Então, vai ser 0,5 na linha de baixo. 0,5 dividido por 100. Aí o símbolo percentual some, igual a 6.000. A gente reescreveu porcentagem de um outro jeito, o dividido por 100. Na calculadora, a tecla de porcentagem é só isso que ela faz, ela divide por 100. Por isso que pode ser uma calculadora sem a tecla de porcentagem. Na terceira linha, a gente faz essa conta, não é? Copia o x vezes. Quando a gente faz a conta do 0,5 dividido por 100, a gente vai chegar num resultado de 0,005. Confirmem aí, por favor. 5. Sim, professor. Sim, né? Isso é a terceira linha. Então, a terceira linha ficou assim, 5 vezes 0,005 igual a 6.000. Aí, lembrando que a gente precisa isolar o x, e esse 0,005 ele está multiplicando o x, ele passando para o outro lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade no princípio da operação inversa. Se de um lado ele multiplica, do outro lado ele é um divisor. Divisor do que está do outro lado. Então, a quarta linha fica assim, x igual 6.000 dividido por 0,005. Professor, você pode repetir, por favor, a quarta linha? É isso que eu ia falar. Então, a quarta linha vai ficar assim, x igual... Ou quem está copiando aí, repete para mim. X igual 6.000 dividido por 0,0005. X igual 6.000 dividido por 0,005. Isso. Agora a gente faz a conta. Divide 6.000 por 0,005, x igual vai ser quanto? Já temos uma resposta aqui, acho que é essa que está no chat, né? 6.000 dividido por 0,005 vai dar os 1.200. 1.200, tudo bem? Todo mundo chegou nesse valor? Sim, professor. Ok. Gente, ó, interpretando agora. Interpretando isso. Quando eu falei 6.000, uma pessoa pode ter escrito só 6.000. E depois aí vai ter como resposta 1.200 mil. Tudo bem? 6.000
dividido por 0,005, vai ter uma resposta de 1.200 mil. Tá? A unidade é 1.000. Ou eu posso escrever 6.000, 6.000 com todos os zeros, e dividir por 0,005. Aí vai chegar em 1.200.000. A gente chega na resposta de 1.200 mil ou 1.200.000. Dependendo, se usou todos os zeros, 1.200.000. Se só usou o 6, vai dar 1.200 mil. Aí que eu falo, vocês identificaram o que fazer. Vocês operaram e depois chegou num número. Esse número precisa ser o quê? Realizado, precisa ser interpretado. Então, uma pessoa que quer ter 6.000 reais numa caderneta de poupança como resultado, precisa ter acumulado aí 1.200.000 de capital de reserva. Então, algumas respostas lá na semana passada, o que aconteceu? As pessoas colocaram 1.200 e não colocaram a unidade. Poucas pessoas interpretaram que esse 1.200, na verdade, era 1.200.000. E outras pessoas chegaram em valores que Professor, travou? travou. A sua fala Para no mim final. parece normal. É que a sua fala no final deu uma cortada. Tá. Então, só recapitulando. Algumas pessoas que responderam conseguiram interpretar corretamente que aquele 1.200 era 1.200.000. Algumas pessoas só responderam 1.200 e esqueceram de colocar a unidade. Então, a unidade, 1.200, 1.000. Isso precisa ser colocado. E outras pessoas chegaram no resultado que o raciocínio aplicado para chegar na resposta, ele não foi adequado, né? Porque chegaram em valores pequenininhos, não é? Na verdade, a gente estava falando nessa questão de um capital de reserva que precisa ser acumulado. Uma vez investido, ele dá um resultado de 6.000. Nessa mesma lógica, vamos para a terceira linha, não é? Então, qual é o Professor, X? Pode perguntar, Jailda. nos casos de eu querer saber qual que é o quanto que eu vou receber de investimento, que eu já tenho capital, então eu multiplico na continha para ter o resultado que é o 6.000, que eu já tenho o mutante. Aí eu quero saber quanto que eu vou ficar se eu investir, vamos supor, 5%. Aí para dar esses 6.000, eu multiplico então. Então, se você quiser fazer ao contrário, se eu Tá. entendi a resposta, o teu microfone cortou muito, mas Desculpa. você pode pegar esses 1.200, 1.200.000, multiplicar por Sim. 0,5% e vai chegar no 6.000. Entendi agora. É isso mesmo, professor, que eu estava pensando. A gente Obrigado, viu? desvale. Ah, nada. Você descobriu que o X é 1.200.000. Então, aí você faz o que a Angélica comentou lá na frente. Você faz a conta ao contrário. Você chegou O áudio está dando problema, professor. 1.200.000. Ah, tá. Tá entrecortando, né? Então, repetindo, 1.200.000 vezes 0,5% é igual a 6.000. Tem linha de Entendi, baixo. professor. Qual o investimento que tem? Podemos fazer a linha de baixo? Sim.
Então vamos lá. Qual é o investimento que remunera 1% e o resultado é 5.000? Repitam a conta que vocês fizeram na linha anterior. E eu vou comer o meu iogurte aqui. Que nem criança. Temos uma resposta. A resposta está no chat. Uma segunda resposta. Três respostas. Façam a prova, quem já fez a resposta. Tentem fazer a conta, né, desse número que vocês acharam, vezes 1%, se vai dar os 5.000. Façam a prova. Três respostas. Legal, 4 respostas, é isso mesmo. Então, a resposta é 500 mil reais. Então, é o 500 mais os 3 zeros. Ou eu posso usar 500 mil e depois, na resposta, a gente vai ter aquele 5.000. Tudo bem? Tanto faz aí. Gente, ó, só para vocês refletirem sobre isso que a gente acabou de fazer, nas duas questões, vejam que se vocês acertam no investimento, vocês têm um investimento que remunera melhor, né? A meta do capital de reserva, ela diminui bastante, não é? De 0,5% vai para 1% o rendimento, que é um rendimento possível, não é? O que acontece? Em vez de acumular 1 milhão, vocês podem acumular o quê? 500 mil. E vocês vão ter o mesmo resultado. Por exemplo, só para vocês refletirem a respeito. Então, foi isso que a gente fez. Espero que a gente repete no quiz 4 questões parecidas com essa. Então, eu espero que a quantidade de acertos agora, ela aumente no quiz 4, tá bom? E agora vale nota. O quiz 4, ele vale 10, ok? Alguém quer perguntar algo ou eu posso virar a página? Professor, Pergunta. eu ainda fiquei um pouco na dúvida em questão a competência, a pergunta da competência. Seria uma resposta pessoal, certo? Então, uma coisa é a resposta pessoal, né, Diele, que vocês fizeram na aula passada. Isso, essa é a minha Bem? dúvida. Ou você quer que a gente faça uma pesquisa e em cima da pesquisa do que é uma competência, você quer que a gente responda? Isso. Para facilitar a pergunta de vocês agora, Diele, para facilitar a resposta de vocês agora, eu dou a referência de um autor. Então, segundo aquele autor, o que é competência? Essa pesquisa que vocês... Tá bom? Vocês vão ter aí vários autores falando de competência. Mas eu vou
na origem, tá? Eu dou o autor da origem da situação. Ah, tá, entendi. Na pergunta, então, vai estar lá. Vai estar na pergunta o autor. Ah, tá, porque na primeira questão eu respondi como um lado pessoal. O que eu achava que seria competência. Que foi o que eu Ok. entendi. Então, tá correto, a resposta foi correta, tudo bem? Agora, percebam, da mesma forma que eu falo de respeito para vocês lá no início, então todo mundo tem uma resposta pessoal de respeito. E essa resposta pessoal de respeito, na história da humanidade, ela se ampliou. Então, ela está com um olhar mais completo. Então, eu posso ficar com a minha resposta pessoal? Posso. Mas se eu conseguir aprender outros pedacinhos dessa realidade de respeito, acho que é bom para todo mundo. Em relação à competência, eu posso ter uma resposta que é pessoal, mas alguns autores estudaram competência e deram uma resposta um pouco mais ampliada. E que deve ser, do meu ponto de vista, algo que a gente deve estar trabalhando nas nossas vidas. Daí a importância de eu bater o martelo nessa questão e a gente aprofundar um pouco essa pesquisa. Tá bom? Ok, obrigada. Vou virar a página. Olha lá. Gente, ó, de novo, não é uma receita, mas como foi falado aí do passo a passo da gestão financeira, de uma boa gestão financeira, então é questão, a gente precisa fazer a leitura de contexto, saber o tamanho do recorte e a perspectiva, né? Então, um elemento de contexto que eu trouxe para vocês da aula passada é que nós somos um país de terceiro mundo, né? A gente pode estar no estado chamado São Paulo, que às vezes nos ilude que a gente está em um outro lugar, né? Mas na verdade não estamos. A gente está num país chamado Brasil, que é um país aí que tem muitas necessidades financeiras para a maioria da população. Esse é o nosso contexto. E quando a gente recorta uma perspectiva, podem ter vários recortes. E o que nós, brasileiros, fazemos normalmente? A gente fica sempre perguntando sobre a situação desse mês. E a gente precisa ter uma perspectiva maior, né? Quando qualquer americano ele responde você faz a pergunta para ele, qual é o teu salário? Aí ele fala assim, 25 mil reais, 25 mil dólares, não é que ele ganha 25 mil dólares por mês, né? Ele ganha 25 mil dólares ano. Ele sempre tem uma resposta anualizada. Uma empresa, quando contrata um funcionário lá nos Estados Unidos, ela faz um contrato de uma remuneração anual, né? Ao longo de um ano, quanto que essa pessoa ela vai receber. Então, pensar no mês pode ser assim, eu preciso viver o aqui e agora. É um ponto de vista. Mas eu preciso pensar no amanhã também. Né? E acho que não é só pensar no dia seguinte. A gente pode ter um horizonte maior, né? E no mínimo de um ano. E para uma situação Brasil, eu até falo de uma situação de 13 meses. Para que, por exemplo, eu fazendo um planejamento em janeiro, eu não chegue em janeiro do ano que vem falando que falta dinheiro, que eu vou precisar. Eu ouvi uma consultora financeira essa semana que chega no mês de janeiro, a gente fica pedindo dinheiro para os nossos avós. É um exemplo, né? Mas porque a gente planejou mal. Tudo bem? Então vamos lá, para a página seguinte. Por qual perspectiva? Eu vou dar algumas respostas para vocês. Vocês devem estar adotando isso para a gestão financeira de vocês. A resposta mais comum é um ano. A gente pode pensar no curto prazo. Então, o curto prazo é menos de 6 meses. Eu posso pensar no médio prazo.
de 6 a 1 ano. Eu posso pensar longo prazo, mais ou menos 12, 13 meses, para 3 anos, né? 1 a 3 anos, no longo prazo. Eu posso pensar na aposentadoria, né? Alguns de vocês podem pensar na aposentadoria para daqui 10 anos. Alguns de vocês podem pensar na aposentadoria para daqui 5 anos. Alguns de vocês podem pensar na aposentadoria para daqui 20 anos, né? E o que eu prefiro é que vocês tenham essa perspectiva para uma vida inteira. E vocês não devem pensar pequeno. Às vezes a gente fica se agredindo demais aqui agora e de repente a gente esquece, né, que tem uma perspectiva que é maior e melhor e que a gente pode, a partir do que a gente planta agora, melhorar essa perspectiva do amanhã. Tudo bem? Então eu prefiro, no exemplo que eu dei lá nas primeiras aulas, em geral, um jogador de futebol, ele pensa o quê? Na sua perspectiva, para 36 anos de atuação. E depois ele completa 36 anos, ele fica a ver navios, ele fica sem plano, fica sem perspectiva, fica sem norte, fica deprimido, fica depressivo, né? Na verdade, ele deve ter uma perspectiva maior e melhor, né? De preferência para uma vida inteira. Nós estamos vivendo, em média, o dobro de 36, né? Você completa 36 anos de idade e depois fica se perguntando o que eu vou fazer por 36 anos? Não, a gente precisa ter gerir, né? Fazer a nossa gestão financeira aqui para que essa perspectiva seja trabalhada depois também. Tá claro aí, gente? Ó, curto prazo, menos de 6 meses. Médio prazo, de 6 meses até 1 ano. Longo prazo, de 12 meses a 3 anos. A aposentadoria, ela é de cada um. Se a gente pensar na aposentadoria Brasil, 65 anos em média. E uma vida do Brasil hoje é de 75 anos em média. Mas todo mundo pode viver mais do que isso. Virando a página, gente. Aquela definição. Então, um demonstrativo de resultado é uma planilha que apresenta todas as movimentações financeiras de forma resumida e totalizada de uma entidade por um determinado período, em geral 12 meses. Recomenda-se que todos tenham essa prática para que ajustes estratégicos sejam realizados. Não esquecer do impacto fiscal. Então é assim, vou falar de um professor. Um professor, ele pode ter 2 trabalhos. 2 trabalhos, eles têm 2 fontes de renda. E aí, o resumo dessas 2 fontes de renda é a soma desses 2 salários. Essa planilha financeira, ele vai ter uma linha lá de receita e a soma desses 2 salários. Um professor, ele pode, de repente, ter 3 rendas. Então, ele vai estar somando o salário de 3 escolas. Na linha receita, ele vai ter a soma desses 3 salários. Depois as despesas que vão aparecer, não é isso? Então, para cada situação, para cada pessoa, eles têm uma despesa. Tem gente que não abre mão da academia. Então, a academia é um item de despesa, que essa pessoa vai estar investindo todo mês. E ao longo de um ano, vai ter um acumulado aí dos gastos com academia, com gastos de transporte, com gastos de locação, aluguel, todos os itens de despesa que vocês tiverem. Então, receita menos despesa, vocês têm um resultado, né? Lembrem-se que, né, existe para aquele resultado uma situação de imposto. Se vocês ganham muito bem, a maior alíquota de imposto, ela é de 27,5%. Então, significa que o resultado final, né, eu tenho lá um resultado antes do impacto fiscal, né, de 100. Sobre esse 100, tira 27
4,5%, o resultado final aí é 72,5%. Então, é o resultado líquido depois do imposto, né? Então, no demonstrativo de resultado, acontece essa situação. Agora, se a gente está vendo um demonstrativo de resultado que está dando muitos valores vermelhos aí, está faltando dinheiro, então o que acontece? A gente precisa fazer os ajustes estratégicos, né? Então, nesse exemplo que eu dei, de repente essa pessoa que não abre mão da academia, ela vai ter que fazer o sacrifício de repente, não ter aquela mensalidade da academia. E ela pode estar em cima de uma base que ela aprendeu, buscar alternativas para fazer os mesmos exercícios de uma outra forma e cuida do corpo, mas sem despesa, por exemplo. Isso é só para dar um exemplo de estratégia. Mas a gente, tendo essa visão geral, né, a gente consegue ver aí o que pode ser feito. E, em termos de resultado, quando a gente fala, a gente começou fazendo conta de resultado, 40 mil, 2 mil, é um resultado de 5%. Né? Pergunto para vocês aí, 5% é um resultado bom ou um resultado ruim? $5 ao ano. Quem arrisca? 5% no caso, você quer falar? Um resultado de 5% ao ano, Giele. Equivalente a quanto? Não, de qualquer coisa. Qualquer valor? 5% de qualquer valor. Então, no exemplo que a gente começou aqui, no preâmbulo, era 5% de 40 mil. Você tem uma renda anual de 40 mil e no resultado você consegue ter, depois de 12 meses, guardado R$2.000. Você guardou 5% daquilo que você ganhou em um ano. Você ter guardado 5% foi bom ou foi ruim? Bom, 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 bom. Ok. O fato de ter guardado é bom, mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar no contexto do Brasil, não é? Se a inflação ela é de 4,5% ao ano, 5% é um pouquinho maior. Então, eu conservo o bom. Mas se a inflação subir para 6%, você não ganhou nada, você perdeu 1. Ok? Então, isso precisa ser pensado também. A gente precisa ter uma inflação estabilizada, né? E tudo que a gente pensar em termos de resultado precisa ser acima da inflação anual. Não adianta nada eu acumular um patrimônio todo ano que seja exatamente o valor da poupança, porque, na verdade, aí o nosso patrimônio não está aumentando, ele está se conservando. Então, Tá? professor, Fala, Giele. se você, digamos que eu tenho um salário Pode de falar. digamos que eu tenho um salário de R$1.000 e eu vou guardar 5% todo mês, que daria 50. O ano daria 6 mil. Isso seria pouco, certo? Nessa linha de raciocínio? Então, qual que é a relatividade aí, Giele? Se a inflação for 4,5%, Professor, isso é bom. Fala, Timóteo. eu vou sair da aula. Tá bom, Timóteo, deu horário, né? Ok, a gente só está esticando um pouquinho, tá? Depois você vê o finalzinho da gravação, né? Lá no Que Mágico. Obrigado. Nada. Então, Giele, sendo acima da inflação, é bom. E quanto mais você tiver resultado que supera o valor da inflação,
melhor a cada ano. Agora, você tem um resultado de 5% e a inflação é de 5%, o teu patrimônio ficou estável. Tá clara a resposta, Diane? Acho que sim. Eu vou rever depois direitinho. Porque eu preciso. Tá. Às vezes eu Não, preciso não esperar. esquece que nós estamos num país que tem inflação. Um país que não tem inflação, que a inflação é muito próxima de zero, qualquer percentual que 3%, isso já é um resultado muito bom. Se a inflação é próximo do zero. Tudo bem? Tá, ok. Chegando aí para o finalzinho da aula, que seria assim, vocês podem, por favor, estar falando da aula, criticamente, para que a gente possa estar melhorando o trabalho da aula. E também para, como que vocês perderem o medo da avaliação. Né? Porque a avaliação sempre é algo positiva. A gente precisa estar se avaliando o tempo todo. Passa a palavra. Ninguém quer falar nada? Ai, professor, a gente está gostando muito da aula e também era bom se tivesse como, não sei se tem aqueles vídeos que o professor vai explicando, aí montando como é que fala? Ah, meu Deus, como é que eu quero falar? Vai montando ali as contas para aprender e seria ótimo, porque a gente, como ficou, eu fiquei muito tempo sem estudar. Aí depois eu fui fazer faculdade. Tem muita coisa de matemática que eu não lembro mais. São coisas básicas que a gente aprende, assim, sabe, na quarta, quinto ano, agora no terceiro colegial, e são muita coisa que eu esqueci. E aí eu estou tendo bastante dificuldade, mas eu estou aprendendo muito, viu, através dessas aulas. Que bom. E que essa relação parte todo, ela possa ser mais identificável por vocês e vocês possam estar chegando em resultados mais rápidos e interpretação de decisões melhores. Ah, ok. Então, Brenda, eu faço isso um pouco de propósito, né? Porque uma coisa é eu usar um aplicativo de lousa para vocês, né? E outra coisa é não usar. Mas a gente pode agregar esse recurso. Na verdade, eu não uso aplicativo de lousa, eu uso o anime, né? Então, é uma foto depois da outra, mostrando que os valores estão mudando. Que seria mais ou menos o que a gente foi falando aí da linha 1, 2, 3 e 4. Professor. Então, professor, eu acho bem bacana, porque, assim, no meu caso, eu sou mais visual. Às vezes eu tenho que ver, fazer e refazer para me entender. Ok. A gente pode agregar aí na próxima aula, então. Professor? Tá no que mágico? Qual que é a pergunta do que mágico? Se esses slides que você passou vai estar lá no que mágico. Tá, não são slides, mas esse roteiro daqui, ele já está lá no que É, mágico, Sabrina. sem ser só a parte da atividade, né? Que eu gosto de copiar no meu caderno. Ainda mais matemática. Tá, Tem que estar tá. visível, não só na Ok, memória, senão não funciona também, não. tudo bem. Ok. E o quiz eu já subo já. Tá bom, então a gente descobriu aí
alguns visuais aí. É bom que vocês saibam como vocês aprendem, né? Então, no caso da Sabrina, a minha interpretação é assim. Ela precisa também copiar. Eu também preciso copiar. E passar no caderno, né? Isso é um pouco de sinestesia. Então, a gente precisa fazer o exercício da sinestesia também. Às vezes, uma pessoa que é mais visual, e aqui, o que eu forcei? Eu forcei o auditivo. E se a gente usa uma coisa e outra, a gente vai exercitando a sinestesia. E do meu ponto de vista, a gente precisa usar a sinestesia. Não é? A gente não nasceu com um sentido só. A gente nasceu com 6 sentidos. Vamos usar todos. Para mim, professor, no começo eu me perdi para fazer a conta, mas aí o senhor foi falando, aí eu consegui montar a conta no meu caderno. Ok. Então, quando a gente escreve, a gente está operando, né? É a parte mais táctil que a gente está usando, né? Então, a gente não usa só o ver, não usa só o ouvir, né? Mas a gente usa as mãos, né? A gente está usando o táctil. E aí a gente está trabalhando a sinestesia. Quer dizer, 2 sentidos ou mais. Aqui eu forcei o auditivo de todo mundo. Ô, professor, Fala, Jailda. referente ao quiz 3, que era o que que o senhor já falou agora, tinha uma pergunta sobre o inverno lá e tinha uma bolinha. Só que eu não sabia, no fim eu acabei deixando essa bolinha em branco porque eu não sabia quais eram as questões que eu tinha que colocar, entendeu? Então, mas na verdade é uma palavra só. Gente, ó, esses quiz de hoje também, o 4, é tudo resposta curta, né? Então é um número só que vocês têm que colocar. Acho que não tem resposta longa lá, mas eu não tenho certeza. Talvez tenha uma só resposta longa, mas todas as outras são respostas curtas, né? Aí vocês poderiam estar colocando assim, inverno igual a crise, ou inverno igual a dificuldade, ou inverno igual a problema, por exemplo. Ah, mas era para escrever? Porque eu achei que Então, a gente apertava lá, estava o número 1 só, e depois não tinha como escrever. não tinha como escrever? Então eu posso Eu ter acho que errado na não. configuração. Eu acho que foi isso mesmo, não tinha como escrever. Era para a gente ver o que nós queríamos colocar, mas não tinha como escrever, entendeu? Só tinha uma opção, escrito opção 1. Então eu É errei na Por isso que eu configuração coloquei em do... branco. Tá, errei na configuração da pergunta. Perdão aí, gente. Eu vou desligar a gravação, gente, e vocês podem continuar perguntando, interrompendo a gravação.